Você acha que precisa mesmo do glúten para se deliciar de todos os pratos da sua alimentação? Assista o vídeo até o final e eu vou te provar completamente o contrário. Bem-vindo ao projeto Eu Sem Glúten. Eu sou a chefe Denise Godinho e a história que eu tenho para te contar é uma história de uma mãe cozinhando para o seu filho. Aos 2 anos de idade, meu filho manifestou uma alergia com urticárias gigantes por todo o corpo. Isso na década de 1990. Apesar dos exames laboratoriais de apresentarem uma alergia severa ao glúten, acontecia de algumas vezes ele ingerir o glúten e não manifestar essa urticária. Depois de João Vitor ter apresentado vários episódios de urticária e inclusive com edemas de glote, nós montamos uma caixa de emergência para poder andar com ela, porque acontecia de João Vitor manifestar essa alergia de uma hora para outra, sem ter ingerido nada que levássemos a pensar que tivesse o glúten. Eu, como a pessoa que estava próxima dele, eu tive que aprender a fazer injeção, tive que aprender a administrar a medicação venosa, porque acontecia tão rápido a reação alérgica que muitas vezes não dava tempo de chegarmos ao hospital. Depois de alguns anos de dúvidas sobre o diagnóstico de João Vitor, apesar de apresentar através dos exames comprovado que seria uma alergia ao glúten, nós fomos encaminhados ao serviço de imunologia do Hospital das Clínicas e lá foi feito o diagnóstico definitivo de João Vitor. Era uma alergia rara ao glúten, mas essa alergia ela só era desencadeada quando houvesse uma situação de estresse emocional, instabilidade emocional ou a prática de exercícios físicos. O único tratamento seria uma dieta completamente isenta do glúten. De repente, os alimentos prediletos de João Vitor foram banidos da sua alimentação. E a rotina da nossa família foi alterada por completo. Programas rotineiros e simples se tornaram um dilema, como ir a uma pizzaria, a um barzinho, ou mesmo alimentar na casa de um colega. Naquele tempo não tínhamos acesso à internet, não tínhamos informações em rótulos de alimentos, muito menos sabiam sobre a contaminação cruzada. A alimentação passou a ser um dilema em nossas vidas. Como excluir da mesa de uma criança o novo? A única resposta teria que ser não excluir. Muitas vezes, várias vezes, eu acordava de madrugada e ficava imaginando o que eu iria preparar para João Vitor no dia seguinte para ele poder se alimentar. Para mim, como mãe, não era justo eu substituir um alimento que João Vitor não pudesse por uma fruta, por exemplo, uma maçã. Como você pode trocar uma fatia de um pão, de um bolo, por uma fruta? Isso o resto da sua vida? Eu, como mãe, teria que oferecer para o meu filho um pão, um bolo que não fizesse mal à sua saúde. Um pão e um bolo sem glúten. O amor incondicional pelo meu filho nunca me deixou desanimar. O mais difícil teria sido o diagnóstico. Agora era por minha conta. A responsabilidade era toda minha e eu estava disposta a aprender tudo sobre o assunto. Estava na hora de eu mostrar a minha habilidade e criatividade na cozinha. À primeira vista, eu imaginava que fosse muito fácil, mas realmente não foi. Porque o glúten ele é o responsável pela liga da massa. As farinhas substitutas, como farinha de arroz, o amido de milho, a fécula de mandioca, eles não proporcionavam o mesmo resultado. Então as receitas elas ficavam, a maioria das vezes, esfarelando uma massa muito pesada.
enfim, ficavam incomíveis. A cada receita que não dava certo, ou ficava mais ou menos, eu via que estava melhorando, servia de estímulo para no outro dia eu estar na cozinha e tentar aperfeiçoar aquela receita. Muitas vezes eu trabalhava dias na semana sem aproveitar nada. De manhã até a noite, tudo que fazia ia para o lixo. Ao longo dos anos, minha cozinha foi se tornando um laboratório de culinária especial. Nenhum empecilho fez com que eu desistisse. Alguma coisa me falava que eu estava no caminho certo. A cada receita que dava certo, a felicidade estampada no rosto do meu filho era uma realização, que aquela receita estava no ponto ideal. Ano após ano, as receitas iam melhorando, até o ponto de eu começar já, por exemplo, fazer uma empadinha com gosto perfeito, igual ao empadinha produzida com glúten. Fazer um bolo, fazer um biscoito, as coisas iam melhorando. Mas o grande desafio ainda continuava sendo um pão. Um pão com miolo macio, úmido, uma casquinha crocante por fora. E principalmente pão com sabor de pão. Eu não esqueço o dia que pela primeira vez eu fui à rede do Outback e logo o garçom trouxe aquele pãozinho australiano, né? E com um aroma assim indescritível. E aí eu saboreei aquele pão, tentando imaginar e descobrir os ingredientes daquela receita. Na semana seguinte foi toda dedicada à elaboração da receita do pão australiano, porém na versão sem glúten. Não achava nada justo levar João Vitor a uma festinha de aniversário e ele vê as pessoas, as crianças comendo aqueles salgadinhos e não ter aqueles mesmos salgados que eram servidos na festa, todos na versão sem glúten. Eu tinha que mudar isso, não achava certo. O que começou como um desafio, logo se tornou uma paixão. Meu filho era uma criança e havia experimentado poucas opções de comida até então. Mas eu achava que estava que eu tinha uma obrigação de oferecer as comidas que ao decorrer dos anos ele iria conhecer, tudo na versão sem glúten. Não era justo com ele. Os produtos sazonais como panetone, Colombo Pascal, festa junina, tudo era produzido, tudo era desenvolvido para ele, dependendo de cada época do ano. E agora eu te pergunto, e quem recebe um diagnóstico já na vida adulta, acostumada a comer as coisas, de repente ela vai ter que deixar de gostar dos pratos prediletos? E aquela infância que remete à casa da mãe, à casa da avó, deve ser banidos da sua memória? Eu nunca me conformei com isso. E por esse motivo, nunca parei de desenvolver e aperfeiçoar as receitas. Queria proporcionar às pessoas que estão na mesma condição de uma dieta sem glúten, a condição do meu filho, em uma melhor qualidade de vida. Meu objetivo não era apenas desenvolver um produto sem glúten, sem levar em conta a textura, a maciez, o sabor, a aparência, né? Eu procurava desenvolver de forma que os produtos não tivessem o sabor forte das farinhas substitutas. E isso me levou a descobrir um mundo de sabores, de texturas, de experiências com outros ingredientes. E aquele pãozinho francês? Eu acho que é o produto que a maioria das pessoas sentem falta. Aquele pãozinho francês com gosto, com sabor de pão francês.
E a massa de salgado, uma massa de esfirra, de pastel assado, na minha opinião, deve ser macia, saborosa e bonita, como as feitas com farinha de trigo. E a pizza, não vale pizza de arroz, pizza de couve-flor, pizza de brócolis. Tem que ser uma pizza com gosto de pizza, com textura da massa, como a massa tradicional. E o macarrão, sua massa preferida, você vai deixar de gostar porque não encontra pronta para comprar? Não é justo isso. Só quem vive essa realidade entende o que eu estou falando. O meu último grande desafio foi fazer uma massa folhada. Meu filho, com 31, quase 32 anos, nunca havia experimentado uma massa folhada. E quem não gosta, não tem vontade de comer aquele croissant com massa folhada, né? Igual ao tradicional, croissant doce, croissant salgado. Eu sei das dificuldades do dia a dia de uma dieta sem glúten e por esse motivo eu não canso de desenvolver e converter receitas tradicionais em receitas sem glúten. O nosso objetivo é desenvolver produtos com a textura ideal, o sabor mais leve, e essa variedade de produtos que encontramos na culinária tradicional. Conseguir comprovar que na culinária tudo é possível, desde que haja amor, persistência e criatividade. Meu filho ainda não conseguiu se curar da alergia. Hoje ele já é um médico, é um oftalmologista, mas ele convive muito bem com essa alergia ao glúten. Ele se alimenta de pratos variados, deliciosos e sem nenhuma limitação. Todas essas experiências de vida me deixou um precioso legado. E eu sei que esse meu conhecimento acumulado de mais de 30 anos pode ajudar muitas mães, celíacos, alérgicos, pessoas que optam por uma alimentação sem glúten a trilhar o caminho que eu já trilhei no passado. Essa é a ideia da plataforma online Cozinha Sem Glúten, um local onde eu vou colocar o meu acervo de receitas, com mais de 300 receitas, onde todas foram testadas por mim, uma a uma. Todas as fotos da plataforma, que estão na plataforma, são dos próprios produtos desenvolvidos. Aqui no Cozinha Sem Glúten, você vai encontrar uma série de vídeos explicando detalhadamente cada receita, onde você vai poder preparar na cozinha da sua casa com total segurança, mesmo que você tenha pouca ou nenhuma experiência na cozinha. Eu dividi as receitas por categorias para facilitar na busca, né, do que você está precisando. Então, nós temos as categorias dos pães, que inclui todos os pães, doces, salgados, pães tradicionais. Temos as massas, lanches e salgados, biscoitos e bolos e os doces e sobremesas. Todo esse conteúdo ficará disponível numa plataforma online 24 horas por dia, 7 dias da semana. Você poderá acessar as videoaulas quantas vezes precisarem e desejarem, desde que tenha acesso à internet. Eu preparei 4 presentes muito especiais para quem fizer inscrição no Cozinha Sem Glúten. O primeiro deles é o PDF do meu livro Sabor Sem Glúten, que tornou-se referência na culinária gluten free e é um guia orientando pessoas que precisam fazer a dieta sem glúten, como fazer compras, como arrumar uma despensa, além de mais de 100 receitas deliciosas, receitas do seu dia a dia. Eu vou mostrar e comprovar que é possível sim
comer pão, bolo, massas com sabores deliciosos, texturas leves, muito semelhantes à da culinária tradicional. Através de uma combinação especial de farinhas, a gente consegue chegar a resultados extraordinários. O segundo bônus é uma comunidade fechada no Facebook, onde vamos trocar experiências, opiniões, aceitar sugestões, e é um local onde vocês vão interagir com pessoas que estão compartilhando do mesmo desafio da dieta sem glúten. O terceiro bônus é vocês vão ter acesso ao meu acervo com mais de 300 receitas desenvolvidas ao longo desses 28 anos. Então vocês vão poder baixar, imprimir, e isso vai incrementar sua alimentação no dia a dia, levando muito mais sabor à sua alimentação. O quarto bônus é um presente muito especial. Nós vamos ter mensalmente uma live com a médica nutróloga e celíaca, doutora Patrícia Veloso. Doutora Patrícia vai esclarecer para todos os membros da comunidade todas as dúvidas, trazer novidades sobre a doença celíaca, sobre a contaminação cruzada, tudo de novidade que aparecer no tratamento referente às desordens do glúten. Essas lives, elas vão ficar gravadas e vocês vão poder acessar quantas vezes quiser, né? E precisarem assistir. Eu quero reforçar que esse valor e esses bônus estarão disponíveis para as pessoas que fizerem a inscrição no Cozinha Sem Glúten durante o período de lançamento. Não vamos manter essa oferta por muito tempo. Então, não perca a oportunidade de revolucionar a sua cozinha com essas receitas que irão dar muito mais saúde à sua alimentação. Clique no botão abaixo e faça logo a sua inscrição. Um grande beijo e te vejo na comunidade.